Petrobras reduz preço da gasolina, diesel e gás após o fim da política de paridade internacional. Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe à Polícia Federal sobre investigação que apura fraude no cartão de vacina. E você vai ver também. Após mudanças no texto, o governo espera aprovar amanhã urgência da proposta do novo marco fiscal. Brasil confirma os primeiros casos de gripe aviária grave em animais. CEO do ChatGPT pede regulamentação de inteligência artificial no Congresso dos Estados Unidos. Memorial com estátuas e objetos que fizeram parte da vida do Rei Pelé abre as portas aos visitantes em Santos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal em Brasília sobre suposta fraude em cartão de vacinação. Bolsonaro disse que nunca determinou e nem soube da inserção de dados falsos no Conect SUS e disse ainda que nem teria razão de fazer isso. A casa do ex-presidente já havia sido alvo de busca e apreensão na semana passada. O ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal por volta da 1h30 da tarde e foi ouvido no inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação que teria beneficiado Bolsonaro, a filha dele, além de um ex-ajudante e familiares desse auxiliar. A PF quer saber se Bolsonaro tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde, onde foram inseridos e retirados dados sobre a vacinação contra a Covid-19. No dia 3 de maio, a Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente durante uma operação na casa dele. No mesmo dia, 6 pessoas foram presas, entre elas o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. De acordo com a Polícia Federal, os dados de vacinação do ex-presidente foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde em Duque de Caxias. Além de Bolsonaro e da filha, foram emitidos certificados de vacinação com dados falsos em nome de Cid e de sua família. Este é o terceiro depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal desde março, quando o ex-presidente retornou dos Estados Unidos para onde viajou em dezembro de 2022. E o governo espera aprovar amanhã a urgência da proposta da nova regra para o controle das contas públicas, o que vai permitir uma votação mais rápida do texto. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, detalhou hoje as mudanças que ele fez no projeto. Esse é um dos gatilhos previstos pela nova regra fiscal para reequilibrar as contas públicas, cujo texto foi fechado após uma série de reuniões com parlamentares e integrantes da equipe econômica, onde o relator Cláudio Cajado teria indicado que o Bolsa Família fosse excluído do limite para gastos. O presidente pode solicitar, através de mensagem do Congresso Nacional, o valor para poder acrescer o Bolsa Família. Com compensação. Ele está também nessa possibilidade. Não está na condição de exclusão. Ele pode, quando nós permitimos a mensagem presidencial para qualquer despesa que ele considere importante, fundamental, nós estamos dando uma possibilidade de ele, não só o Bolsa Família, mas outras despesas obrigatórias ele poder elevar. O que nós excluímos da vedação foi o salário mínimo, que poderá, mesmo no caso de não atingimento de meta, receber o aumento da inflação e mais o ganho real. No caso de descumprimento das metas, a nova regra diz que não poderá ser adotada medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Petistas e aliados do presidente Lula queriam que tanto os reajustes do salário mínimo quanto os do Bolsa Família ficassem de fora da regra que limita despesas. O governo federal iniciou em março os pagamentos do novo Bolsa Família com valor médio de R$ 670. O programa foi reformulado após a vitória do presidente Lula nas eleições. O impacto do novo programa em 2023 será de menos de R$ 175 bilhões no orçamento da União.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante na aprovação do arcabouço fiscal com ampla margem no Congresso Nacional. O ministro afirmou ainda que a aprovação da nova regra fiscal vai tirar o país de uma camisa de força em referência ao teto de gastos, a regra em vigor que limita o crescimento da maior parte das despesas da União à inflação. O novo arcabouço fiscal é uma das prioridades máximas da área econômica do governo, junto com a reforma tributária. E a Petrobras anunciou a mudança na política de preços para os combustíveis e o fim da paridade internacional. Com isso, o valor da gasolina e do diesel não será mais influenciado pelo mercado internacional e o dólar. A estatal também anunciou uma redução nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, que serão válidos a partir de amanhã. A decisão de mudar a estratégia comercial foi tomada em reunião da diretoria executiva da estatal. Os preços da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias não seguirão mais a política de paridade internacional. Essa política de preços vinha sendo adotada desde 2016. Nesse modelo, sempre que havia variação no valor do barril do petróleo e no dólar, os preços do Brasil também mudavam. A nova política continua levando em conta os preços do mercado internacional, mas com novas referências. Em Brasília, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, explicou as mudanças. Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país. Então, eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. O presidente da Petrobras também anunciou a redução de preços a partir de amanhã. O litro da gasolina vai ficar 12,6% mais barato nas refinarias, uma redução de 40 centavos por litro. No preço do diesel, a queda será de 12,8%, menos 44 centavos por litro. Já o botijão de gás de 13 quilos vai ficar 21% mais barato, redução de quase R$ 9,00 por botijão. A Petrobras afirmou que os ajustes no valor da gasolina e do diesel vão continuar sendo feitos sem período definido. Na visão de especialistas, pouco muda em relação ao que vinha sendo adotado anteriormente. Talvez a melhora no preço venha da menor atividade econômica global e da queda do preço, e não talvez desse modelo. Mas o modelo pode trazer mais estabilidade e planejamento ali de formação de custos. O Ministério da Agricultura e Pecuária registrou 2 casos de aves marinhas contaminadas pelo vírus da gripe aviária, o H5N1. Os animais foram resgatados no litoral do Espírito Santo. No momento do resgate, uma das aves estava localizada no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. É a primeira vez que o Brasil apresenta casos de gripe aviária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, os animais infectados não afetam aves e ovos disponíveis nos supermercados. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, a medida busca aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial para incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a gripe aviária. A influenza aviária é considerada uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. E olha só, a capacidade de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental de 57 países foi avaliada em um estudo internacional de progresso em leitura. Os resultados foram divulgados hoje e marcam a estreia brasileira na avaliação existente desde 2001. No exame Pearce, que mede habilidades de leitura de alunos de 9 a 10 anos de idade do 4º ano do ensino fundamental, o país está bem abaixo da média, com 419 pontos, atrás de países pobres como o Azerbaijão e o Uzbequistão.
Os dados individuais são preocupantes porque 38% dos estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura e só 13% foram considerados proficientes. Já os melhores desempenhos foram registrados em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia. O teste avalia a capacidade das crianças compreenderem textos, estabelecerem conexões entre as informações lidas e desenvolverem um senso crítico a respeito de um conteúdo. A prova é aplicada nas redes pública e privada, com questões dissertativas e mais complexas do que as usadas nos exames nacionais de leitura, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E veja a seguir, CEO do ChatGPT pede regulamentação de inteligência artificial no Congresso dos Estados Unidos. E ainda, Memorial do Rei Pelé abre as portas aos visitantes em Santos, no litoral paulista. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E o setor de serviços avançou 0,9% em março na comparação com o mês anterior e fechou o primeiro trimestre com alta de 5,8% frente ao igual período do ano passado. Os dados são do IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor responsável por 70% do produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, cresceu 7,4%, o menor resultado desde setembro de 2021. Assim como em fevereiro, o setor de transportes se destacou como a principal influência positiva em março, com crescimento de 3,6% e acumulando ganho de 7% nos últimos 2 meses. De acordo com a pesquisa mensal de serviços, a alta foi puxada principalmente pelo transporte de cargas, que avançou 4,7% no período, enquanto o transporte de passageiros recuou 3,3% na comparação com o mês anterior. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de baixas consecutivas. Investidores repercutiram a apresentação do parecer da nova regra fiscal brasileira, além do anúncio feito pela Petrobras sobre o fim da paridade internacional e uma nova política de preços para os combustíveis. A moeda norte-americana avançou 1,15% e encerrou o dia cotada a R$ 4,94 na venda. O endividamento das famílias americanas estabeleceram um novo recorde de 17 trilhões e 50 bilhões de dólares durante o primeiro trimestre deste ano. Os dados são do Banco Central norte-americano. O endividamento dos norte-americanos continua subindo a novos patamares, em um momento em que as condições econômicas estão se tornando cada vez menos estáveis. Essa carga de dívida aumentou 2 trilhões e 900 bilhões de dólares desde o final de 2019. Durante o primeiro trimestre, os aumentos da dívida foram vistos em praticamente todas as categorias, com saldos maiores e novos recordes para hipotecas, linhas de crédito imobiliário, empréstimos para automóveis, empréstimos estudantis, cartões de varejo e outros empréstimos ao consumidor. Os saldos de cartão de crédito ficaram estáveis em 986 milhões de dólares durante o primeiro trimestre. Esta é a primeira vez em mais de 20 anos que não houve um declínio total nessa categoria. Normalmente, os primeiros 3 meses do ano trazem um pouco de fôlego para os cartões de crédito após o intenso período de férias, pois os consumidores reduzem os gastos e pagam algumas dívidas com a ajuda das resoluções de ano novo ou restituições de impostos. E isso não aconteceu desta vez.
E o CEO do ChatGPT pediu hoje a regulamentação da inteligência artificial no Congresso dos Estados Unidos. A tecnologia, que teve um crescimento expressivo nos últimos anos, está provocando discussões em todo o mundo, principalmente em relação aos riscos dos modelos cada vez mais poderosos oferecem para a humanidade. Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, criadora do programa ChatGPT, disse que regular a inteligência artificial é crucial para limitar os riscos do uso dessa tecnologia. Altman, personalidade mais recente surgida no Vale do Silício, pediu que o Congresso imponha novas regras às grandes empresas de tecnologia, apesar das profundas divisões políticas que têm bloqueado durante anos a legislação destinada a regulamentar a internet. O lançamento do ChatGPT em novembro aumentou o interesse do público, mas também das empresas, na chamada IA generativa, ou seja, aquela que é capaz de criar conteúdo, textos, imagens, sons e vídeos. Essa tecnologia desperta paixões e muitas pessoas se preocupam com seu impacto potencial em muitas profissões, com possíveis cortes maciços de emprego e, fundamentalmente, no conjunto da sociedade. E olha só, um missionário fez um relato impressionante sobre as condições de vida na Coreia do Norte, país que proíbe a prática do cristianismo e que mantém entre 50 e 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados. É isso mesmo, ele esteve no Brasil para compartilhar a experiência que passou nas circunstâncias em que foi preso e para celebrar os 45 anos da missão Portas Abertas no país, que atua no apoio aos perseguidos em todo o mundo. Timothy Cho conseguiu sobreviver à perseguição, às prisões e aos maus tratos. O missionário norte-coreano nos contou sua história. To survive during my fourth imprisonment in Shanghai. Então, quando ele ouviu sobre aquela fé, por mais que ele nunca tivesse ouvido falar sobre aquilo, foi como uma corda de esperança em que ele pôde se agarrar para poder sair. Since then I have learned this. Suffering does not destroy faith. Então, com tudo isso, ele aprendeu que o sofrimento ele não destrói a fé, But it refines. mas ele só refina. Timothy foi abandonado pelos pais durante a década de 1990, em um período de fome extrema na Coreia do Norte. Ele foi impedido de frequentar a escola e, com isso, foi morar na rua. Aos 17 anos, Timothy fugiu para a China pela primeira vez, mas foi capturado e deportado para o país natal. Após o seu retorno, ele foi preso e torturado. O cristianismo é visto como uma ameaça ao regime político local. Because I wanted to survive, I wanted to see a different world. Ele orou muitas vezes porque ele queria sobreviver, ele queria viver nesse mundo diferente do que ele vivia. And it was faith, simply put my faith in that someone's name called God, and I really intensely prayed many times a day. Então ele colocou ali essa esperança, essa fé naquele nome que tinham dado para ele, de Deus, que ele não sabia quem era, e começou a orar constantemente por isso. Entre idas e vindas entre China e Coreia do Norte, Timothy foi preso 5 vezes, até que anos depois conseguiu fugir para o Reino Unido, onde vive até hoje. Na Europa, Timothy conseguiu estudar e se tornou mestre em relações internacionais. Lá ele pratica a fé livremente e chama a atenção do mundo para as violações dos direitos humanos dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Para se ter ideia, Timothy nasceu em um vilarejo a cerca de 200 quilômetros de um campo de concentração, chamado de Inferno na Terra. If we don't have this hope, we cannot keep going. Nós não temos essa esperança, a gente não consegue continuar. Imagine in the darkest prison, but that's the same hope even we are today talking about. Essa é a mesma esperança de quando eu estava preso naquela prisão e é a mesma esperança que a gente pode ter acesso hoje. Assim como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que realiza o trabalho missionário de levar a palavra do Senhor a diversos países ao redor do mundo, a missão Portas Abertas dá amparo a milhões de cristãos perseguidos em dezenas de nações, levando esperança e fé. Segundo a Portas Abertas, atualmente mais de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos por causa da fé em Jesus. Ou seja, a cada 7 seguidores de Cristo no planeta, 1 é perseguido.
A missão Portas Abertas, que tem mais de 65 anos de fundação, trabalha com distribuição de bíblias e material religioso, ajuda socioeconômica e apoio ao cristão em situação de risco e perseguição. No Brasil, a entidade acabou de completar 45 anos de atuação. Os nossos desafios consistem em combater os maus tratos que os cristãos sofrem. Os meninos que são aliciados, as meninas que são dadas como esposa, meninas que são sequestradas. Então, em cada país você tem um cenário diferente. E o que a gente vê para o futuro? A perseguição está crescendo significativamente, ganhando mais território e aumentando em número. Então, Jesus já sinalizou isso, a perseguição vai aumentar, a perseguição vai crescer, e isso faz parte do contexto dos fins dos tempos. Então, olhando para o futuro, a gente vê mais trabalho pela frente. Para lembrar as histórias gloriosas do rei do futebol Pelé, foi inaugurado um memorial que está aberto para visitação do público em Santos, no litoral paulista. Os ingressos podem ser reservados pela internet e o melhor, os fãs podem conferir de graça imagens, camisas e estátuas do atleta do século. No espaço de 200 metros quadrados, o público poderá ver uma simulação da torcida do Santos nas paredes. O túmulo dourado carrega imagens de momentos marcantes da carreira do eterno rei do futebol. Há ainda 2 estátuas em tamanho real de Pelé e as camisas que vestiu ao longo da carreira: Santos, New York Cosmos e Seleção Brasileira. Fui o primeiro a pisar nessa linda responsabilidade e essa homenagem que se presta hoje ao rei, esse mausoléu fantástico. Mas o que mais me emocionou foi ele estar em volta dessas fotografias, o povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno. O espaço fica no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, o livro dos recordes. Vamos encontrar um espaço super personalizado, feito com muito carinho, são 200 metros quadrados, tem estátuas de tamanho real feitas em latão do rei, tem na sepultura réplicas da taça Jules Rimet, painéis com gols feitos pelo rei e também o famoso soco no ar. Nas paredes, a torcida do Santos, o piso em gramado sintético imitando um campo de futebol. A expectativa é que o local, a menos de 1 quilômetro da Vila Belmiro, se torne um ponto turístico em Santos. A entrada é gratuita e os interessados devem reservar o ingresso na internet. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.